Seja muito bem-vindo ao Jovem Cristão, que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério. Seja bem-vindo a mais um devocional diário. Neste devocional diário de hoje, quero estar trazendo uma passagem que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 32, ou 36 ao 40. Amém? Vamos estar lendo. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e, tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E, como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E, levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Aleluia. Meus queridos irmãos e ouvintes, nesta passagem nós vemos um dos milagres efetuados pelo apóstolo Pedro, que antes de efetuar tal milagre na vida desta menina, desta jovem chamada Tábita, que traduzido é Dorcas, antes de efetuar o milagre, a ressurreição na vida desta jovem, pelo Espírito Santo de Deus, Pedro também havia curado um homem chamado Enéas, que jazia, que estava numa cama, havia 8 anos e era paralítico. E Pedro pronuncia o nome dele, dizendo: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo Enéas, aquele homem, se levantou. Meus irmãos e ouvintes, é interessante que nesta passagem, neste contexto da vida do apóstolo Pedro, nós vemos que algo que me chama muita atenção nesta passagem é justamente isso. O quê? Pedro aqui está nos mostrando justamente o que ele um dia vivenciou dos milagres que Jesus já havia efetuado lá atrás. Interessante que estas passagens, esses 2 milagres relatados no capítulo 9 do livro de Atos, são semelhantes a outros milagres que Jesus já havia efetuado na sua trajetória aqui na terra. Nos 3 anos e meio ministeriais, Jesus efetuou muitos milagres. 2 milagres muito memoráveis são justamente o milagre do paralítico do tanque de Betesda, Evangelho de João, capítulo de número 5, e o milagre da filha de Jairo, que ressuscitou. Jesus ressuscitou aquela menina que havia morrido, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículos de número 41 e 42. A palavra denomina esta jovem chamada Tábita como uma discípula. Interessante que nesse sentido a própria palavra já nos revela o envolvimento que esta menina, que esta jovem tinha com a presença do Senhor. Ela era discípula, ou seja, ela era alguém que seguia os ensinamentos de Jesus. Era uma jovem que dava exemplo para aqueles que estavam ao seu redor. Mas eu entendo que esta jovem era uma jovem que constantemente fazia obras boas diante de Deus, como a palavra nos fala. Ou seja, era uma discípula de Jesus Cristo. Era uma jovem que havia escolhido seguir ao Senhor, não superficialmente, mas com todo o seu coração, com a sua vida depositada no altar do Senhor. Nós vemos que, pelo pranto que se sucedeu na vida daquelas viúvas pela morte daquela menina, daquela jovem, nós vemos que provavelmente ela era muito querida daquela região, e isso nos dá o indício de que ela era uma pessoa muito amada.
E para ela ser uma pessoa muito amada, isto é justamente uma evidência concreta de que ela era alguém que dava este amor aos outros. Porque para estas viúvas, que nós temos a certeza que neste tempo poderiam ser mulheres que pela sociedade eram desprezadas, mulheres que provavelmente eram mais velhas, para elas amarem tanto esta menina chamada Tabita, é porque esta menina fazia coisas muito boas, é porque esta menina seguia o exemplo de Jesus à risca. Nesse sentido, era uma pessoa que fazia boas obras diante do Senhor. A palavra diz que ela estava cheia de obras boas e esmolas que fazia. Era um modelo de jovem exemplo naquela época. Mas o bom exemplo que ela tinha diante de Deus e dos homens não foi algo que inibiu a doença de adentrar a sua vida. Ao contrário disto, meus irmãos, a palavra nos diz que esta mulher, esta jovem, enfermou e morreu. E tendo lavado o corpo desta jovem, depositaram ela num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, provavelmente em Lida, eles vão enviar até Pedro 2 varões, pedindo para que ele não viesse a demorar em vir ter com eles. E Pedro se levanta e vai ter com eles. E quando ele chega, os varões, as pessoas vão levar ele até o quarto alto, aonde estava aquela jovem. E as mulheres, as viúvas, o rodearam a Pedro, chorando e mostrando as túnicas e vestes que aquela jovem fizera quando ainda estava com elas, quando ainda estava viva. E Pedro fazendo com que elas saíssem, ou seja, deixando aquele lugar vazio, vai se pôr de joelhos e vai orar. E Pedro, voltando-se para o corpo, ou seja, quando ele volta em si, ele vai deliberar uma palavra para aquela jovem que estava morta, dizendo: Tabita, levanta-te. E automaticamente, meus irmãos, milagrosamente, ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, ela assentou-se. Isso me lembra do Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, quando nós vemos a ressurreição da filha de Jairo. Jesus, quando estava prestes a entrar na casa de Jairo, não deixou com que nenhum dos 12 viesse com ele, a não ser Pedro, Tiago e João. Ou seja, é Pedro, Tiago e João e Jesus que vão entrar naquela casa. E quando eles entram, vai ocorrer aquela situação das pessoas que estavam ali e riram de Jesus por ele ter perguntado por que eles se alvoroçavam e choravam. A menina não estava morta, mas dormia, e por isso aquelas pessoas vão rir de Jesus. Porém, Jesus, tendo feito eles saírem, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, ou seja, Pedro, Tiago e João, e entrou onde a menina estava deitada. E Jesus, tomando a mão da menina, disse àquela menina: Talita cumi, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. E a palavra diz que logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. Meus irmãos, nós vemos que aqui estavam Pedro, Tiago, João, a menina que estava morta, os seus pais e Jesus. Ou seja, Pedro estava vendo tudo o que estava acontecendo. Pedro estava contemplando o milagre na sua frente. Pedro estava vendo o que Jesus iria fazer. E Pedro demonstra a mesma autoridade ao ordenar com que aquela menina chamada Tabita se levantasse. Meus irmãos, aqui nós vemos os frutos na vida de Pedro. Pedro estava somente
reproduzindo aquilo que um dia ele havia visto seu mestre efetuar. Pedro estava mostrando que houve mudança, que houveram frutos que Jesus havia plantado na vida dos discípulos, que Jesus havia deixado um legado para eles, um legado espiritual, e Pedro faz uso desse legado, Pedro faz uso dessa autoridade, Pedro faz uso do nome de Jesus, Pedro faz uso desta fé e ordena com que aquela menina se levantasse. E milagrosamente Tábita ressuscita. Meus irmãos, aqui nós vemos que, tirando uma lição desta passagem para as nossas vidas, nós vemos que existem frutos a serem colhidos na presença do Senhor. Olha, meu querido, eu quero deliberar algo para a sua vida. Eu não sei se você tem a ciência disto. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então plante coisas boas na presença do Senhor. Plante com bondade, plante com mansidão, plante com temperança, plante com benignidade, plante com longanimidade, plante. Pois um dia o tempo da colheita vai chegar. Muitas das vezes Deus permite algumas situações e a princípio a gente não entende. Muitas das vezes a gente pode pensar, meu Deus, como que o Senhor permitiu com que uma jovem que era um exemplo de jovem na presença do Senhor viesse a enfermar, ou seja, adoecer e morrer? Como que o Senhor permitiu a morte de Tábita? Nós não vamos entender mesmo, mas o Senhor tinha um propósito. No Evangelho de João, capítulo de número 9, os discípulos de Jesus vão passar por um cego de nascença e os discípulos vão questionar a Jesus perguntando, Jesus, em outras palavras, Jesus, quem pecou? Este ou os pais deste para que viesse a nascer cego? Jesus diz que nem ele nem os seus pais haviam pecado, mas havia se sucedido assim para que se manifestassem nele as obras do Senhor. Qual é a lição que Jesus está passando para os seus discípulos? Em outras palavras, muitas das vezes ele vai permitir algumas situações que para nós são situações dolorosas, mas que é para serem manifestas em nós as obras do Senhor. O que Jesus está mostrando para nós com esta passagem? Eu vou permitir algumas situações, eu vou permitir alguns espinhos, eu vou permitir algumas circunstâncias difíceis, mas você precisa ter a ciência depositada em seu coração de que isso é para que venha se manifestar em sua vida, em sua casa, em sua família, as obras do Senhor. Às vezes Jesus permite com que a situação chegue no fio de acabar. Como disseram para Jairo, para que enfadas mais o mestre, a tua filha está morta. O que em outras palavras, em outro sentido, eles estavam dizendo para Jairo, você veio buscar a Jesus por um milagre, mas a sua filha já morreu, não tem como Jesus efetuar milagre. Mal sabiam eles que Jesus também poderia ressuscitar os mortos. Aleluia. Muitos vão chegar até nós dizendo, para que você incomoda mais a Jesus? Para que você busca mais tanto? Já morreu, já acabou. Não tem como Jesus efetuar um milagre. Tá bom, não tem como Jesus curar porque morreu. Tudo bem, Jesus ressuscita os mortos. Jesus troca o ponto final que o homem determinou em minha história por uma vírgula. Ainda não é o fim da história. Então nós precisamos depositar em nosso coração que existe um propósito para todas as situações que Deus permite em nossas vidas. E mesmo que pareça difícil se enfrentar a morte de um justo, tenha fé, tenha a esperança que Jesus tem um propósito. Porque segundo o livro de Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2, a última parte do versículo, a vontade do Senhor é boa, é agradável e perfeita. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, a sua casa e o seu ministério. E se você gostou desse vídeo, faça o seguinte convite, meu querido. Se inscreva neste canal, curta este vídeo, ative o sininho nas notificações, compartilhe com mais alguma outra pessoa e deixe um comentário para que eu venha saber a sua opinião quanto a esta palavra. Se esta palavra edificou a sua vida, amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.